Boa noite. Boa noite. Marcelo Odebrecht e outros 12 denunciados viram réus na Operação Lava Jato. Investigação chega à usina Angra 3 e leva à prisão o almirante reformado Otton Luiz Pinheiro da Silva. Ele é presidente licenciado da Eletronuclear e um dos principais nomes do programa nuclear brasileiro. Centrais sindicais protestam na Avenida Paulista contra os juros altos na economia. No quinto dia seguido de alta, o dólar fecha em R$ 3,36. Receita Federal aplica multas de mais de 2 bilhões de reais a empresas e pessoas de Osasco. A Justiça Federal aceitou hoje a denúncia do Ministério Público Federal contra o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e outras 12 pessoas. E todos eles viraram réus na Operação Lava Jato. A repórter Sabrina Pires está na sede da Polícia Federal em São Paulo e tem outras informações. Olá, Sabrina. Gamberini, essa já é a 16ª fase da Operação Lava Jato. São 30 mandados judiciais, sendo 2 de prisão temporária, 5 de condução coercitiva, todos sendo conduzidos aqui em São Paulo, também no Distrito Federal e Rio de Janeiro. A lista de denunciados é extensa, são 13 nomes, entre eles do doleiro Alberto Youssef, do ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Pedro Barusco, entre outros funcionários da estatal, e também do presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que agora, com recebimento da denúncia, virá réu e vai responder por corrupção e lavagem de dinheiro. Veja os detalhes na reportagem. Esta 16ª fase da Lava Jato foi batizada de radioatividade, com diligências em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. O almirante reformado Otton Luiz Pinheiro da Silva foi preso em casa, no Rio de Janeiro. Ele está afastado da presidência da Eletronuclear, que é uma subsidiária da Eletrobras, desde abril, depois das primeiras denúncias de corrupção. Otton Luiz foi citado em delação premiada do ex-presidente da Camargo Correia, Dalton Avancini. O executivo revelou a existência de um cartel nas contratações de obras de Angra 3 e citou Otton Luiz como beneficiário de propinas. Segundo a Polícia Federal, os pagamentos foram efetuados entre 2009 e 2014 por meio da Aratec Engenharia, uma empresa em nome de Otton Luiz. O procurador da República, Ataíde Ribeiro Costa, ressaltou que as investigações são voltadas para todas as empresas que compõem o consórcio Angramon. Camargo Correia, UTC, T15, Queiroz Galvão, EB do grupo do MPE, UTC, Andrade Gutierrez e Odebrecht. Mais uma vez, vimos que a corrupção é endêmica e os indicativos são que ela está espalhada por vários órgãos em metástase. Também foi preso Flávio Davi Barra, executivo da Andrade Gutierrez. A Andrade Gutierrez e Ingevix, e elas passavam valores de vantagens indevidas por meio de empresas intermediárias para a empresa de propriedade do então presidente da Eletronuclear, Sr. Otton Luiz. O juiz Sérgio Moro bloqueou 60 milhões de reais, sendo 20 milhões de Otton Luiz, 20 milhões de Flávio Barra e 20 milhões da Aratec Engenharia. O objetivo é garantir ressarcimento aos cofres públicos no caso de condenação. Sérgio Moro afirmou que a investigação sobre Otton Luiz refere-se ao período posterior à passagem dele para a reserva da Marinha, em 94. Abrange apenas atividades civis e não tem nenhuma relação com fatos sob a jurisdição da Justiça Militar. A Eletronuclear e a Eletrobras não se pronunciaram. A Andrade Gutierrez disse que sempre esteve à disposição da Justiça. A Superintendência da Receita Federal divulgou hoje o balanço final da Operação Paraíso Fiscal. 10 servidores de Osasco, na Grande São Paulo, são acusados de receber propina para fraudar valores de impostos federais. Em entrevista coletiva, o superintendente da Receita Federal disse que 60 empresas e 32 pessoas físicas foram autuadas por envolvimento nas fraudes. Eram servidores, né, que, em conluio também com essas empresas, eles faziam fiscalizações parciais ou nem fiscalizavam, né, e esses contribuintes estavam sonegando tributos internos, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social. R$1 bilhão em bens foram bloqueados e cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais aplicados em multas pela Receita. Ainda segundo a investigação, 10 servidores da Receita Federal de Osasco, na Grande São Paulo, estavam envolvidos com as fraudes. 6 já foram demitidos, sendo que 2 estão presos e outros 2 foragidos.
Todos respondem processos administrativos disciplinares. A Operação Paraíso Fiscal foi deflagrada em agosto de 2011 e apreendeu 7 milhões de reais e 3 milhões de dólares em dinheiro nas residências e empresas dos investigados. Na casa de apenas um dos auditores suspeitos, em Alphaville, na Grande São Paulo, foram apreendidos 6 milhões de reais. A Receita não divulgou o nome das pessoas e nem das empresas autuadas. Buscar o caminho da corrupção ou da sonegação da fraude, né? Mais cedo ou mais tarde nós vamos descobrir esse ilícito. E quando descoberto, a autuação ela vem com multa agravada e com representações penais. A presidente Dilma Rousseff anunciou novas vagas do programa Pronatec Aprendiz e afirmou que o Brasil tem que evitar que os jovens sejam usados pelo crime organizado. No programa Pronatec Jovem Aprendiz na Micro e Pequena Empresa, a União banca os custos da qualificação obrigatória para facilitar o acesso de adolescentes ao mercado de trabalho. Segundo o governo, 15 mil novas vagas vão ser distribuídas em 81 municípios. Nós temos de combater o uso de jovens pelo crime organizado. Daí porque nós temos um critério para começar esse programa, e o critério é justamente as áreas onde há maior grau de violência e, portanto, maior vulnerabilidade. Não podemos aceitar que o crime organizado substitua o Estado brasileiro e a sociedade brasileira. As vagas anunciadas hoje representam apenas 1,5% do total prometido até 2018. Mas Dilma não quis falar em números. Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Dilma também participou do lançamento do site Dialoga Brasil, um fórum de participação digital que vai ser administrado pelo governo federal. O objetivo é receber propostas dos cidadãos para melhorar as ações do executivo. O usuário deve fazer um cadastro no site dialoga.gov.br ou usar contas pessoais do Google ou do Facebook. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Ontem, numa reunião com ministros, a presidente disse que a Operação Lava Jato produziu a queda de 1 ponto percentual no PIB. Olha, em primeiro lugar, é muito provável até que ela seja candidata ao Prêmio Nobel da Economia se ela conseguir fazer essa conta econométrica que nem Lord Keynes faria. Como é que calcula esse prejuízo de juiz, policial e promotor prender bandido, ladrão, corrupto? Porque a Operação Lava Jato é isso. Então, nesse caso, eu acho até que deveria ser proposto não apenas o Prêmio Nobel da Economia para Dilma, mas um prêmio especial pela sua devoção à lógica de Aristóteles. Então é o seguinte: bandidos, petroleiros, políticos, corruptos roubam bilhões da Petrobras, que é patrimônio público. E a presidente disse que quem prejudica a economia é a operação que põe esses bandidos na cadeia. Pois é, hoje ela se superou, aliás, superou porque aí ela saiu de uma ciência mais comum, que é a economia, saiu de Keynes e foi para a matemática euclidiana. Pronacef já é uma coisa complicada para ela, desde que na campanha ela aconselhou uma economista desempregada a fazer o Pronacef. E logo depois, quando há evidências de que a pátria educadora, da qual a Pronacef faz parte, virou uma pátria enganadora, uma pátria embromadora, porque não sai grana para a Pronacef. Mas hoje ela deu uma solução matemática tão genial que foi aplaudida. Preste atenção no que ela disse. Ela disse o seguinte: nós não vamos fixar uma meta, nós vamos deixar a meta aberta. Então, quando atingirmos a meta, dobraremos a meta. O povo adorou, né? Os áulicos, os bajuladores aplaudiram a valer. Eu acho que eles têm razão, porque matematicamente a presidente está certa. Quando a meta está aberta, a meta é 0. Quando atingirmos 0, dobraremos a meta. O dobro de 0 é 0. Só tem um pequeno problema.
Será que esse zero vai coincidir no momento que for alcançado com o índice de sua popularidade que está indo na direção dele? Mas isso, o futuro a Deus pertence, já dizia Armando Falcão, né? Pois é, volto aqui na sexta-feira, direto ao assunto, conto com você, em tela! O governo Dilma Rousseff volta a atrasar recursos para a Caixa Econômica Federal, realizar o pagamento do seguro-desemprego que configura a chamada pedalada fiscal. O Planalto defendeu que as pedaladas foram totalmente corrigidas desde o fim de 2014, mas os dados do próprio governo revelam o contrário. Segundo informações fornecidas pela Caixa e também pelo Banco Central, a instituição financeira ficou sem 44 milhões e meio de reais do Tesouro Nacional no fechamento no mês de março. O Tribunal de Contas da União vai avaliar se as pedaladas fiscais do governo Dilma podem levar à reprovação das contas de 2014 da presidente. Uma possível rejeição das contas é aguardada pela oposição para embasar um pedido de impeachment de Dilma. O Comitê de Política Monetária, o Copom, vai definir até amanhã o percentual da taxa de juros. A Selic está atualmente em 13,75% ao ano. Analistas apostam em uma nova alta da taxa. Em São Paulo, as centrais sindicais saíram às ruas para protestar contra a atual situação da economia. O dia começou com um protesto em frente à sede do Banco Central na Avenida Paulista. Centrais sindicais e grupos de estudantes se reuniram contra a elevação dos juros. Aumentar os juros é prejudicar a produção, aumentar os juros é aumentar o desemprego e aumentar os juros é diminuir o consumo. Está na hora do governo ouvir o povo. A cada 45 dias, a taxa Selic, também conhecida como taxa básica de juros, é atualizada. É ela que determina os juros cobrados pelos bancos em diferentes transações, como, por exemplo, o empréstimo. Uma empresa precisa de recurso, ela vai buscar dinheiro, ela vai pagar uma taxa de juros mais cara. Se ela paga uma taxa de juros mais cara, as coisas que estão sendo vendidas e estão sendo compradas pelos consumidores se tornam mais caras também. A grande variação da taxa básica de juros é também responsável pela diminuição no poder de compra do consumidor e, consequentemente, aqueles que decidem comprar mesmo assim podem acumular muitas dívidas e perder o controle do orçamento, né, dona Elza? Tá tudo pela hora da morte. Não sobra nada. Tem que usar o cartão da vizinha. Fica pior, porque tem que esperar o outro mês para pagar a vizinha. Em tempos de crise, está realmente difícil para muita gente terminar o mês com algum dinheiro no bolso. E parece que a situação até o final do ano não deve mudar muito. Por isso, até quem não gosta das organizadas planilhas terá de ajustar o planejamento para não entrar no vermelho. Eu pensei de trocar o meu carro, mas só o ano que vem. Nem depois da aposentadoria, seu Rubens e Dona Yara vão conseguir fazer a tão sonhada viagem. Queria ir para a Europa, mas com os juros dessa maneira não dá para comprar não. Não, só 2017. 2016 também não vai dar não. Tem que ter clareza do que é urgente e o que não é urgente. Se não é urgente, por que fazer? Né? Já que as coisas estão mais caras, se você for comprar alguma coisa que não é urgente, você vai gastar mais. A agência de classificação de risco Standard & Poor's muda a perspectiva de nota do Brasil para negativa. O rating brasileiro foi mantido em BBB-, classificado como grau de investimento, mas o país ficou mais perto de perder o selo de bom pagador depois dessa revisão. Com a decisão, a agência sinaliza que o Brasil pode passar a ter grau especulativo. Segundo a Standard & Poor's, o Brasil enfrenta desafios políticos e econômicos, apesar das mudanças feitas pela presidente Dilma Rousseff em seu segundo mandato. A nota de um país dada por agências de classificação funciona como um certificado de segurança que o mercado financeiro leva em consideração para saber quem são os bons pagadores. O dólar tem mais um dia de alta e fecha cotado a R$ 3,36. A moeda americana subiu hoje ao longo do dia e chegou a ser cotada a R$ 3,43, mas depois recuou. Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, classifica cenário de alta do dólar como turbulência passageira. A declaração foi feita na manhã de hoje, após solenidade em comemoração aos 40 anos da Escola de Administração Fazendária em Brasília.
Eu acredito que a turbulência do momento, evidentemente, é passageira. E também acredito que a economia vai retomar o caminho de crescimento. Muitos setores já têm avançado bastante nesse processo de ajuste. Enquanto isso, vamos fazer todos os esforços e alinhando entendimentos com o Congresso para garantir uma previsibilidade fiscal que dê tranquilidade em relação também à dinâmica da dívida. Nós temos uma dívida relativamente grande em que nós temos que estar atento à sua trajetória. A imprensa erra e erra bastante. O que nós fazemos pouco é apontar os nossos erros e corrigi-los. Ontem, praticamente todos os jornais, rádios e TVs noticiaram que o dólar era o mais alto dos últimos 12 anos. Erro grosseiro. O dólar, em 1º de março de 2003, 12 anos atrás, era vendido a R$ 3,57. Procure você o site do Banco Central e faça a atualização desse valor pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas. O dólar, para estar no mesmo valor de 12 anos atrás, deveria ser vendido hoje a R$ 7,33. Qualquer menino da escola pública sabe que qualquer coisa que custava 7 e é vendida hoje por 3, seja dólar ou bala de goma, está custando praticamente a metade. O dólar não está, portanto, alto, como dizem os jornalistas, por ingenuidade, por desinformação ou até mesmo por má fé. O ministro da Fazenda também está preocupado com a queda de arrecadação e pensa até em taxar a internet. Segundo Joaquim Levy, há conversa sobre essa tributação, mas como muitos provedores estão no exterior, não se sabe ainda como cobrar esse novo imposto. Com a crise econômica e a consequente redução do poder de compra dos brasileiros, as vendas no comércio caíram muito nos últimos meses. Mas quem deixa de comprar passa a consertar. E o mercado de pequenos ajustes, composto por costureiras e sapateiros, não só tem conseguido se manter, como aumentou o lucro. Tem promoção para todo lado. Em época de inflação e desemprego em alta, o que está em baixa são os preços das lojas. Ainda assim, o consumidor pensa 2 vezes antes de comprar. O pessoal está mais retraído, quem tem dinheiro acaba guardando um pouco mais. Este casal teve que economizar na hora de planejar a festa da filha. Antigamente a gente fazia uma festinha de aniversário, a gente convidava 30 crianças. Agora a gente seleciona também as crianças. Até a festa diminuiu. E mesmo quem vem ao shopping... A senhora veio comprar alguma coisa? Não, eu vim almoçar. Eu vim para comer. Para comer também. Por causa da crise. Que dá... Dinheiro tá osso, né? Em época de crise, ao invés de abrir a carteira, o consumidor prefere abrir o armário e de lá tirar essas peças antigas que ainda podem ser consertadas, ao invés de comprar uma roupa nova. Só assim, para cortar os gastos e sentir menos no bolso. A crise passa longe da porta da dona Maria Tereza, que é costureira. Ela percebeu que nos últimos meses tem aparecido mais clientes novos. Às vezes a pessoa vai comprar uma roupa, custa 200, 300 reais, ela traz para consertar, né? Porque sai mais em conta, né? Quando aumenta o serviço, eu chamo, são 3 pessoas, né? Aí eu chamo, uma vem 2 dias, outra vem 3. Por que trazer aqui, por exemplo, ao invés de comprar uma roupa nova? Ah, não, porque a situação não está para isso, né, meu filho? A gente tem que ir aproveitando o máximo, né? Como agora, eu acabei de trazer uma para reformar tudo. Já estou ganhando um dinheirinho, né? Desde que a crise apertou, a sapataria do Rafael conserta 30% mais sapatos do que antes. O movimento caiu muito há 3 anos atrás pelo caso do consumo, né? Os nossos clientes começaram a viajar para o exterior, aí veio a crise, o dólar subiu, o poder de compra diminuiu. E as pessoas começaram a rever o seu orçamento, ver o que compensa, aí começaram a consertar calçados e bolsas. A dona Yane veio buscar o sapato, ficou satisfeita com o preço e já saiu de salto e tudo. Nesse momento que nós estamos, né, eu ainda prefiro cuidar mais dele do que comprar um atual. Ando olhando nas vitrines, estou vendo que tem várias liquidações, mas ainda estou poupando essa parte de novos. Sites que dão acesso a dados pessoais de qualquer cidadão a partir do nome completo ou do CPF têm criado polêmica na internet. Alguns casos já chegaram na justiça, mas tudo depende da origem dos dados. Muita gente não sabe, por exemplo, que o que consta nas redes sociais é sim público.
Laís é viciada em redes sociais, mas de uns tempos pra cá, só quem é amigo da estudante pode ver o que ela publica. Eu me sentia mal quando pessoas estranhas curtiam as minhas fotos, pessoas estranhas vinham falar comigo. Então eu achei melhor deixar só para os amigos, que já era uma coisa muito exposta. A discussão sobre privacidade na internet já é antiga. Desta vez a polêmica é o site Tudo Sobre Todos. A página permite o acesso público a informações de qualquer pessoa, como telefone e endereço, pelo número do CPF. O Ministério Público Federal apura a origem do banco de dados. No fim de semana, a página chegou a ficar fora do ar, mas voltou ao normal hoje pela manhã. O motivo da pane ainda é desconhecido. Segundo o Tudo Sobre Todos, a origem dos dados são cartórios, decisões judiciais, redes sociais e consultas em sites públicos. Outras páginas desse tipo já estiveram na mira da justiça. Algumas até foram retiradas do ar por ordem judicial. Tudo vai depender muito da origem pela qual os dados foram coletados. Se os dados foram coletados de origem lícita, de bancos de dados públicos, e simplesmente foram reunidos por um serviço de pesquisa para facilitar o fornecimento de dados a qualquer interessado, essa conduta por si só não corresponderia ou não acarretaria numa ilegalidade. O site também permite o acesso a informações mais detalhadas sobre os usuários por meio do pagamento dos chamados bitcoins, que são moedas virtuais muito usadas no mundo online. O que também chamou a atenção é que, apesar da página estar toda em português, ela está registrada nas Ilhas Seychelles, um paraíso fiscal no Oceano Índico. Eu entrei lá, dei uma olhada. O meu estava errado. Estou morando em outro lugar, o CEP está diferente lá no site. Em tese, apenas os dados bancários e fiscais de um cidadão são considerados sigilosos. Não é o caso do CPF, por exemplo, que costumamos fornecer no dia a dia. Mesmo assim, o assunto levantou uma discussão sobre a privacidade na rede. Eu acho ruim, eu acho péssimo, mas a gente não tem como fugir, porque senão a gente fica incomunicável nos dias de hoje. Eu acho que depende do que você coloca, né, cara? Do jeito que você atua na rede social. Eu evito postar coisas pessoais. Eu particularmente não me importo. Eu não tenho nada a esconder, não tenho problema com isso. Mas acho que para quem se sente violado tem que tentar retirar o máximo de coisas possíveis para se manter seguro. É importante também que o usuário atente para quem ele fornece os seus dados, de que forma fornece os seus dados, tome conhecimento dos termos de uso daqueles sites que acessa, aplicativos, para assegurar que o uso dos seus dados realmente será bem feito. Em nota, o Ministério Público Federal confirmou que recebeu uma denúncia sobre o site Tudo Sobre Todos e disse que o caso está sendo analisado. Segundo o texto, não há mais nenhuma informação que possa ser divulgada por enquanto. Hoje, São Paulo teve uma tarde muito seca. Os índices de umidade relativa do ar fecharam o dia em apenas 25%. Pois é, Gamberini, será que o tempo continua assim amanhã? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para amanhã. A massa de ar seco continua predominando em quase todo o país, por isso a quarta-feira será mais um dia de tempo firme e ensolarado. Em algumas regiões, como o Centro-Oeste, Sul do Pará, do Tocantins e do Maranhão, o calor está intenso, beirando os 40 graus em algumas cidades. E a umidade relativa do ar preocupante na casa dos 20%. Só há condições de chuva nas faixas norte e leste do país e no extremo sul gaúcho, onde uma nova frente fria pode provocar chuvas moderadas. Mas esse sistema não terá força para avançar pelo continente e logo deve se deslocar para o oceano. Por isso, ainda não temos expectativa de melhora para esse tempo seco. Os termômetros podem chegar à marca dos 33 graus amanhã em Cuiabá, 35 em Palmas e 36 em Teresina, no Piauí. Aqui em São Paulo não teremos muitas mudanças, já que essa massa de ar seco está estagnada, deixando o tempo firme e ensolarado em todo o estado. No interior, as temperaturas ficam bem altas à tarde e na faixa leste, por causa do frio da madrugada, a quarta-feira ainda deve amanhecer com nevoeiro, mas ele logo se dissipa, dando lugar ao sol. Aqui na região metropolitana ainda teremos uma grande amplitude térmica. Faz bastante frio durante a noite
e esquenta à tarde. Nessa madrugada, mínima de apenas 10 graus aqui na capital e máxima à tarde na casa dos 26. Na quinta-feira, pouquíssimas mudanças e nada de chuva. E até esquenta mais na sexta-feira. Os termômetros podem chegar à marca dos 27 graus, ainda com a umidade relativa do ar bem baixa, na casa dos 25%. Por causa de uma forte neblina, o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, chegou a ficar fechado hoje de manhã. Por causa do nevoeiro, o aeroporto de Congonhas ficou fechado para pousos das 6 às 8h20 da manhã. No início das operações, às 6 horas da manhã, as decolagens também foram suspensas, mas por apenas 15 minutos. Dos 58 voos programados na madrugada e manhã desta terça-feira, 9 foram cancelados. 8 sofreram atrasos e 1 foi alternado. Já no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, segundo a empresa que administra o aeroporto, pela primeira vez foi utilizado um sistema de monitoramento de pousos e decolagens, em casos de baixíssima visibilidade. A neblina provocou atraso na partida de 10 aeronaves e 5 pousos foram transferidos para outros aeroportos. Um córrego na zona norte de São Paulo é despoluído por um programa da Prefeitura em parceria com a Sabesp. Mas o fim dessa parceria ameaça trazer a poluição de volta e a manutenção da limpeza agora depende dos moradores da região. É peixe por aqui, só mesmo esses, dos desenhos. Mas daí a dar o rio como morto já é maldade. Esse é o córrego do Mandaqui, que corre pela Avenida Engenheiro Caetano Álvares. Ele e seus 33 afluentes andam fininhos. É porque não tem mais esgoto, não só água, que por sinal tá limpinha. Análises químicas feitas pela Sabesp comprovaram a ausência da poluição. E quem trabalha ou mora aqui nessa região também percebeu. Mal cheiroso muito, dava enchente, né? É tanto ali que tinha terreno ali que valia 300 mil, o pessoal estava vendendo por 160, até menos. Hoje valorizou então? Valorizou muito, valorizou. Hoje os caras nem vender, vendem, né? Para mim ele melhorou bastante. Porque antes ele enchia, né? Porque jogava muito lixo, tinha muita bagunça. E então ele enchia e tomava conta das casas das pessoas. Agora não. Pode chover que ele não transborda. Pelo menos de um ano que eu tô aqui eu não vi isso. Olha só, aqui tem pedaço de madeira, tem papelão, o que um dia foi uma parte de uma televisão, tem garrafa PET, arame. Tudo isso aqui na beira de um córrego, porque muita gente vê o córrego como um depósito de lixo ainda. Só que uma parceria entre Prefeitura, Sabesp e comunidade desde 2007 vem mudando essa história. A água está limpa, o cheiro não é ruim e a cultura de respeito a nossas águas vem crescendo aqui na Zona Norte. Isso poderia ser uma boa notícia se o programa Córrego Limpo não estivesse ameaçado. O programa já não existe no papel desde novembro de 2012. A Prefeitura de São Paulo não renovou a parceria, mas garante que mantém os cuidados como retirada de entulho. Já a Sabesp reduziu o investimento no programa, mas afirma que tem mantido o trabalho de saneamento dos 148 córregos. Segundo a empresa, entre abril e maio, foram 8 milhões de reais para limpar as galerias e os 20 quilômetros quadrados de córregos dessa região. Já a vizinhança promete manter o que conquistou. O pessoal está mais consciente de não jogar lixo assim, nem deixar na mão dos maloqueiros. Porque se você deixa, ali joga nas portas dos outros e joga também dentro dos córregos, né? O pessoal reclama, né? Fala, não pode jogar lixo aí, né? E melhorou muito, melhorou 100%. Em nota, a Subprefeitura de Santana afirma que faz a cada 40 dias a limpeza dos 4 córregos que compõem o Mandaqui e que a última limpeza foi feita na segunda quinzena de junho. Disse também que o convênio entre a Prefeitura e a Sabesp para o programa Córrego Limpo foi encerrado em 2012 e que a proposta de um novo contrato está em análise. Uma descoberta surpreendente sobre o passado imperial do Brasil. Um pesquisador revela o local do sepultamento da última filha de Dom Pedro I com a Marquesa de Santos. O paradeiro da Condessa de Iguaçu, como era chamada, sempre foi um mistério para os historiadores.
Foram muitas andanças por vários cemitérios de São Paulo. O objetivo do historiador Paulo Resutti era claro: desvendar onde estava sepultado o corpo de Maria Isabel de Alcântara e Bourbon, a última das 5 filhas de Dom Pedro I com sua mais famosa amante, Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos. O mistério sobre o paradeiro da Condessa de Iguaçu durou 120 anos. Todos os filhos que o Dom Pedro teve, está tudo documentado. Você tem facilmente localizável. E a Iguaçu era uma incógnita. Cada documento falava um lugar diferente. E falavam em Minas, Nova Iguaçu e nunca falava São Paulo. O que o Paulo não esperava era que a resposta para este enigma estava mais próxima do que ele imaginava. A Condessa de Iguaçu havia sido sepultada aqui, bem ao lado do túmulo da mãe dela, a própria Marquesa de Santos, no cemitério da Consolação, em São Paulo. Foi como achar agulha no palheiro. O historiador queria esta informação para incluí-la em seu novo livro, uma biografia sobre Dom Pedro, que deve ser lançada em setembro. Foram muitas visitas ao arquivo municipal, até que há 2 meses ele encontrou o registro que dizia o que tanto procurava. Olhei o livro de enterramentos e achei. É aqui na Rua 1, lote 5. Que é 2 do lado da Marquesa de Santos. A descoberta surpreendeu outra personagem desta história, Mariângela Zan, filha do falecido acordeonista Mário Zan, conhecido como o criador de famosas músicas de festas juninas. Mariângela nasceu com um problema de saúde e só ficou boa após o pai fazer orações no túmulo da Marquesa de Santos. Por causa do que considerou uma graça alcançada, Mário Zan passou a zelar pelo jazigo da Marquesa e, ao morrer em 2006, repassou a missão para a filha, sem saber que ali ao lado estava enterrada outra figura de nosso passado imperial. Acho que o mínimo que a gente pode fazer é colocar uma plaquinha aqui, identificando e transformando até esse cemitério em mais histórico ainda. A gente vai fazer uma coisinha discreta, porque é patrimônio histórico, né? Mas mesmo assim tem que estar marcado de alguma maneira que a filha do Dom Pedro I está enterrada aí, né? Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a 16ª fase da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato chegou hoje ao setor elétrico. Com isso, 7 das 10 grandes obras do PAC já caíram nas malhas da investigação. São 5 grandes obras da Petrobras e 2 grandes obras do setor elétrico, a usina de Angra 3 e a hidrelétrica de Belo Monte. Todas essas obras estão maculadas por uma linha de montagem de falcatruas. Políticos corruptos e servidores corruptos, empreiteiras corruptoras, licitações arranjadas e farta distribuição de propinas. O PAC, você sabe, é aquele programa que foi lançado por Lula, cujo nome já perdeu completamente o sentido. É Programa de Aceleração do Crescimento. Hoje não há nem aceleração, nem crescimento, mas o programa ainda existe. E quem cuida dele é Dilma Rousseff, cuida desde sempre com zelo de mãe. Lula, você se lembra, apelidou Dilma de mãe do PAC. As áreas de petróleo e energia elétrica são as especialidades de Dilma. Ela comanda esses 2 setores com mão de ferro desde o primeiro ano de Lula no poder, 2003, quando Dilma foi nomeada ministra de Minas e Energia. A despeito de toda essa proximidade de Dilma com os assuntos que são investigados na Operação Lava Jato, ela sustenta que não farejou os bilhões de reais que foram desviados sob o seu nariz. Dilma não sabia de nada. Essa combinação de crise econômica com corrupção é fatal para a perda de credibilidade da presidente da República. Com dificuldades para encher a geladeira, o brasileiro tropeça diariamente na roubalheira. A Operação Lava Jato está na televisão, está no rádio, está na conversa de botequim. E quando o sujeito ouve dizer que Dilma Rousseff não sabia de nada, o brasileiro se pergunta, bem, se a presidente não controlou a inflação, não controlou a economia e não viu a corrupção, o que diabos Dilma Rousseff estava fazendo em Brasília nos últimos 13 anos? É essa pergunta que faz de Dilma uma presidente hemorrágica. Boa noite. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a polêmica sobre eventuais acordos do governo de São Paulo com o crime organizado.
para falar sobre as ações de governo que colocaram fim à onda de violência e ataques promovidos pelo PCC em maio de 2006, entrevisto Cláudio Lembo, ex-governador do estado de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Bom, chamou a atenção uma matéria, uma reportagem que saiu no jornal Estado de São Paulo, falando que em maio de 2006, naquele dia aliás, foram alguns dias, né, de horrores, né, de mortes, violência, destruição. De um excesso das televisões que colocaram matérias continuadamente superadas. Isso criou um grande traumatismo. Pode ter criado, o fato houve, tanto que os números oficiais, aqueles que são apresentados, de mais de 100 mortos, considerados criminosos, de 30 policiais entre civis e militares, destruição de casa deles, de ônibus, e aquele congestionamento imenso que todos nós que nos deslocávamos para o trabalho vimos, aquilo aconteceu. Se for repetido depois, não entramos no mérito agora. Eu até diria mais. Foi a primeira vez que o crime organizado agiu publicamente. Ele está presente, está queimando ônibus todos os dias, e só que hoje as pessoas começaram a se conscientizar do risco e do problema em si. Aquele foi um momento de angústia. Mas o ponto, e a minha pergunta num depoimento de um delegado que estava presente, que acompanhou toda uma tramitação de conversação com chefia de PCC, etc., José Luiz Ramos Cavalcante, ele disse que em maio de 2006 o governo do estado autorizou um acordo com o PCC para acabar com aquela onda de ataques. O senhor era o governador. Ele não disse acordo. O que ele foi o seguinte: a advogada do PCC, ou seja, do líder Marcola, solicitou uma audiência pedindo que ela fosse levada ao presídio de Presidente Bernardes para ver o estado físico, se havia tortura contra o Marcola, ou seja, que o Marcola tivesse sido torturado. Isso eu autorizei, eu sempre disse que eu autorizei e autorizei inclusive a cessão de um avião de São Paulo, ou seja, do governo, para ir até Bernardes, levá-la, conversar com o Marcola e voltar. E ela voltou, deu uma entrevista, ele está íntegro. Foi isso, esse é acordo. Não, aí a condição de que suspendessem aqueles ataques. Não. Né, que o Marcola pediria, e aí tem todo um relato de que houve telefonemas e que houve essa ordem, e o fato é que os tais ataques cessaram. Queriam saber se ele estava íntegro, isso é verdade. E foi dito, foi dado a figura do Marcola para que ela visse. Quer dizer, o senhor autorizou? Autorizei. O senhor autorizou o que exatamente? O comandante da Polícia Militar na época, o coronel Eclair, num domingo me telefona e me pergunta o seguinte: governador, está aqui a advogada do Marcola. Pois não, o que ela quer? Ela quer saber se o Marcola não foi torturado ou sofreu qualquer agressão física por parte do governo, ou seja, das forças policiais. E eu perguntei, sofreu? Não sofreu nada. Então, deixa ela ver o Marcola. Mas ela está lá em Bernardes, posso emprestar o avião, levá-la de avião da PM? Pode. Autorizei. Não foi por escrito, foi verbal, mas eu confirmo. Não, eu vi que o senhor confirmou. Confirmo. Agora, uma pergunta: qualquer advogado que tenha essa desconfiança, que o seu cliente esteja sendo torturado, que peça uma autorização dessa, é obrigação do Estado oferecer a condução, um avião para levá-lo se o presídio for distante? Eu acho que você disse no começo da nossa entrevista, era uma situação absolutamente atípica. Se fosse uma situação normal, como estamos vivendo nesse momento, eu acho que o governador não vai ceder o avião de Estado para ir a Bernardes. Mas era atípico, havia uma violência nas ruas. Portanto, o bom governo tem que ter equilíbrio e bom senso nesses momentos. Agora, professor Cláudio Lembo, as circunstâncias que são determinantes e podem se sobrepor a regras, a valores, a princípios. Mas não tem valor nenhum aí em risco. O avião pode ser usado. Uma advogada solicitou, ela é uma representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Não é um precedente perigoso? Nenhum, ao contrário. Eu acho que sempre que um advogado solicitar, tem que ser permitido que ele veja o preso, ou seja... E oferecer a condução? Se preciso, se for uma coisa absolutamente atípica, não comum, sim.
Não vejo mal. Isso não traz uma insegurança, saber que são as circunstâncias que determinam? A gente não pode se sentir, assim, a população é meio que ao Deus dará, se a circunstância é que determina a mudança da regra ou a abertura. Não houve mudança nenhuma na regra. O avião pode ser seguido a qualquer momento. Para visitas, a datas, hora marcada, tem aquela fila na frente de presídio, tem uma regra. E certo. Houve uma quebra da regra, houve uma exceção. Isso não traz insegurança para a população? Não, acho que não. Que a circunstância determina a exceção? Ao contrário, trouxe segurança. Se você mesmo disse que, visto que ele estava íntegro, terminou toda a rebelião, ou todo aquele conflito. Havia uma rebelião nos presídios. Havia também, 48 além presídios disso, de rebelião, nos presídios. onde não morreu nenhum preso. Sim. É uma homenagem à PM, não morreu ninguém. Então, se havia uma situação tão diversa, tão diferente, tinha que se romper as regras, sim. Agora, eu me lembro, professor Cláudio, eu lembro que no dia que explodiu essa coisa, essa onda de violência, coincidentemente, o senhor estava aqui na TV Gazeta, numa gravação do programa em questão, em que eu era mediadora. Também participava o jornalista que é comentarista de política do Jornal da Gazeta, Bob Fernandes. E quando alguém o comunicou, naquele dia, o senhor recebeu esse comunicado, nós observamos e comentamos que o senhor ficou mais sério. É lógico. O senhor não contou nada pra gente, o senhor ficou mais sério, o senhor que é bem-humorado, muito falante, segurou a palavra, ficou mais sério. O que foi dito para o senhor naquela hora em que nós gravávamos o Em Questão? Foi quando morreram os 2 bombeiros. Foram assassinados os 2 bombeiros, coitados, absolutamente honestos, dignos, junto à viatura. Foi isso que comunicaram, senhor? Foi o que me comunicaram. Olha, mataram 2 bombeiros. Óbvio que eu tenho um grande respeito dos bombeiros e pela PM. Fiquei muito triste, constrangido. Agora, eu não sou daqueles que agridem a PM. Eu acho que a PM é uma grande instituição de São Paulo. Se não fosse a PM, nós não poderíamos viver nesse estado. Agora, ultimamente, o PCC não tem tido, né, desses... É uma pergunta que eu faria a você. Por que será que há tanto silêncio a respeito do PCC? Eu estou fazendo essa pergunta ao senhor que foi governador do estado. Eu não sei mais, eu perdi, eu estou distante do governo. É legítimo supormos que existe sim um acordo com o PCC para que ele fique quieto lá no canto dele e não traga problemas para a segurança pública? Pode ser não, pergunta. Eu não sou jornalista, não sou político. Não, eu estou perguntando. Eu sou jornalista e pergunto. E eu respondo que eu não sei. Ah, não mas sabe. É possível. Mas é legítimo supormos? Tudo é legítimo supor. A dúvida é notável na vida. Se nós não tivermos dúvidas, nós não podemos conviver. O senhor se arrepende em algum momento de ter autorizado a ida daquela advogada? De maneira alguma. Acabei de dizer que faria novamente. E disse ao Jornal do Estado de São Paulo, naquele momento, cedi e faria outra vez hoje, se fosse necessário, naquela circunstância. Isso não expôs a vulnerabilidade que o senhor teria cedido por medo? A segurança pública não segura essa onda de violência e eu tenho que ceder? Não é medo, a questão é ter responsabilidade social. Você tem uma população de 40 milhões de pessoas, que é isso? Não, estou perguntando. Então, um governador tem que saber que ele não foi medo? Eu nunca tive medo na minha vida. Eu não sou vaidoso, não sou heróico, não sou nada, mas não tenho medo. Mas tenho respeito pelos outros. Eu agradeço muito. Eu te agradeço. A franqueza com que o senhor falou conosco. Obrigado. Uma boa noite. Obrigada. Obrigado. Estela. Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passou pela Avenida Paulista. Uma senhora de 71 anos pretende vender um rim e um pulmão porque está com problemas financeiros. A senhora gaúcha, de 71 anos de idade, anuncia no papel que vende um rim e um pulmão. É um louco comum, né? Chegou num limite que não está dando mais, né? Ela garante que o objetivo não é aparecer. Preferia ter mais serviço como diarista. A minha pensão não dá nem para mim cobrir meu aluguel, porque eu pago 720, eu recebo 570, porque eu vivo rolando a dívida nessas financeiras, então já vem descontado no meu pagamento. Dona Tereza é viúva, mãe de 6 filhos. 4 estão no Rio Grande do Sul e, diz ela, não podem colaborar financeiramente. A filha de São Paulo cortou relações há 5 anos. E o outro filho está preso no interior paulista. E é em nome dele que ela faz tanto esforço. De 15 em 15 dias eu levo as coisas de comer, produto de higiene. Nós é que mantemos eles. E eu prefiro passar fome do que o dia que eu for ver meu filho não levar nada. Segundo ela, o gasto fica em pelo menos R$200 por visita. Olha, o anúncio da Dona Tereza já trouxe resultado. Além da abordagem aqui na própria rua, tem gente ligando para ela
para saber informações sobre saúde, onde ela vive e se ela está disposta, de fato, a vender o rim. Ela está tentando explicar aqui que prefere ter mais serviço, mas que em última instância vai sim fazer uma cirurgia para cobrar R$15 mil pelo órgão. Só que essa é uma prática ilegal e a dona Tereza sabe disso e diz que não tem medo. Teve uma senhora que se interessou, né? E ela falou que tem a irmã no Paraguai, que tem problema de rins, está sofrendo, mas só que para isso ela falou que a irmã tem que fazer todos os exames lá para vir para mim. Ela falou que ia me pagar os exames aqui para ver se o meu sangue, se tudo era compatível para não fazer a viagem. A venda ilegal de órgãos não é algo novo, em especial na internet. Nesta comunidade, numa rede social, mais de 50 pessoas de diferentes partes do Brasil anunciam a venda do próprio rim. Os preços variam de R$50 mil a R$257 mil. A pena para quem vende ou compra órgãos do corpo humano é de 3 a 8 anos de prisão. A própria minha patroa falou, dona Tereza, eu não sei, né, mas eu já ouvi falar que só vender órgãos é proibido. Eu não admito, é meu, ninguém me dá nada. E não admito que nenhuma autoridade venha me proibir, pela vida que a gente leva. E você vai ver a seguir. No Peru, Forças Armadas resgatam dezenas de mulheres e crianças sequestradas pelo Sendero Luminoso. E Justiça da Líbia condena o filho do ex-ditador Muammar Gaddafi. Saif Gaddafi foi condenado à morte por crimes de guerra. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. Imecap Anti-Sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. O governo do estado de São Paulo acaba de entregar o trecho leste do Rodoanel, que dá acesso às rodovias Ayrton Senna e Dutra à Baixada Santista, conectando o maior aeroporto ao maior porto do país. Além de reduzir o tempo de viagem e aumentar a segurança para o motorista, esse novo trecho vai tirar mais de 20 mil veículos diários de avenidas, ruas e marginais, melhorando o trânsito e a qualidade de vida de todos. Governo do estado de São Paulo. O trabalho segue em frente. Martelo. Martelo. Alicate. Alicate. Onde é que tá? Tá aí na tampa organizadora. Broca. Broca. Eita, tem isso aqui. Claro, cabe 40 quilos. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campainha tá funcionando. Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Eu sempre tive a vontade de ter meu próprio negócio, né? Quase 5 anos atrás, entrou aqui um projeto que incentivava o morador a trabalhar com turismo e empreendedorismo. O MEI é o primeiro passo. As vendas começaram a aumentar muito. Aí a gente sentiu a necessidade já de sair do MEI para o microempresa. 5 anos atrás, eu não me via estudando inglês, francês, espanhol. Hoje é microempreendedor individual, daqui a pouco é microempresa, pequena empresa e vamos embora. A iniciativa do governo federal foi decisiva na transformação dessas histórias. Com a formalização, eles ganharam confiança e passaram a ter acesso a benefícios que trazem segurança para crescer. Resultado de uma política de valorização e proteção para quem quer empreender e gerar emprego e renda. É com a garra e a capacidade de realização desses milhões de brasileiros e brasileiras que o Brasil ganha um novo impulso para seguir avançando. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. Imecap Anti-Sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso.
O Corinthians enfrenta o Vasco da Gama amanhã e pode assumir a liderança do campeonato. Mas olha, para isso precisa de uma ajudinha, por incrível que pareça, do São Paulo. Celso Cardoso. O que não deixa de ser uma ironia, né, Estela? Se verdade. O Corinthians fizer a parte dele amanhã contra o Vasco e o São Paulo surpreender o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, o topo da tabela será corintiano. Mas repito, tem que vencer o Vasco amanhã em Itaquera. Depois do empate com um sabor de derrota contra o Coritiba no Couto Pereira no último domingo, o Corinthians volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira contra o Vasco na Arena de Itaquera, tentando a reabilitação. A novidade no time será o zagueiro Gil, que cumpriu suspensão automática contra o Coxa e volta no lugar de Edu Dracena para formar a dupla de zaga com Felipe. Quem retornou aos treinamentos foi o atacante Luciano, destaque da seleção brasileira na conquista da medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. O jogador está à disposição do técnico Tite e deve ficar no banco de reservas. Quem pode ter se transformado em um problema é o colombiano Mendoza. Antes mesmo do treino começar para valer, ainda no aquecimento, na brincadeira de bobinho, ele conseguiu se machucar. Teve um corte na perna, vai ser reavaliado e pode ser um problema para o jogo contra o Vasco. Para essa partida, o técnico Tite já tem o time definido. Vai jogar com Cássio, Fagner, Gil, Felipe e Wendel. No meio de campo, Bruno Henrique, Elias, Renato Augusto e Jadson. No ataque, Malcom e Wagner Love. Do CT Joaquim Grava, em São Paulo, Fernando Gavini. Do lado são paulino, além de colocar o time no G4, uma vitória amanhã pode consolidar o bom momento do time. A questão é que o adversário é o melhor time do campeonato. O líder, a equipe a ser batida. A vitória sobre o Cruzeiro no final de semana mostra a evolução do time são paulino, em especial de Alexandre Pato, que parece definitivamente se reencontrar desde que voltou da Itália. É inegável que Alexandre Pato atravessa um bom momento com a camisa tricolor. Na temporada, ele já soma 17 gols marcados, sendo 6 pelo Campeonato Brasileiro. E na hora de avaliar esse bom desempenho, Pato faz questão de exaltar o técnico Juan Carlos Osório. Chegou o professor Osório, eu conversei com ele, pedi para ele se eu poderia jogar desse lado. Então, ele aceitou, ele falou, não, vamos colocar você ali, ou até mesmo no meio, atrás do centroavante. Então, quando eu entrei ali, quando eu comecei a jogar, eu me senti mais seguro, senti mais, assim, confiante. O bom momento vivido no tricolor faz com que Pato volte a sonhar com um lugar na seleção brasileira. Quero voltar, espero, quem sabe, aí estar na lista nesses primeiros jogos das eliminatórias. O momento é bom, mas o futuro parece incerto. No final da temporada, se o São Paulo não prorrogar o empréstimo de Pato, ele terá que retornar ao Corinthians. E acreditem, André Sanches, o homem forte do futebol corintiano, afirmou que se no final da temporada não houver nenhuma proposta de compra para Alexandre Pato, o Timão poderá emprestá-lo ao Bragantino. Tem muita coisa para acontecer ainda, tenho o meu trabalho para fazer no São Paulo e nessas coisas fora de contrato, essas coisas de empréstimo, essas coisas de que até mesmo o Andrés fala, não me interessa, porque a minha cabeça está voltada agora aqui no São Paulo, quero fazer só o meu melhor aqui. Foi uma brincadeira, né? Mas imaginou o Pato em Bragança Paulista, no Bragantino? Não tem como. Agora, o São Paulo vai enfrentar o melhor time do campeonato. Agora, já o Corinthians enfrenta o Vasco, que está indo aí rumo à segunda divisão, né? Tá muito mal o time, né? O Corinthians é favoritíssimo contra o Vasco, deve confirmar uma vitória amanhã em Itaquera, eu ia falar São Januário, mas jogou em Itaquera, na Arena Corintiana. Só que, para chegar à liderança, o São Paulo precisa vencer o Atlético. Convenhamos, é tarefa difícil. O que eu imagino no São Paulo voltando de Belo Horizonte com um empate, já seria um belo resultado, mas também essa briga pela liderança pouco significa, tem muito campeonato pela frente, é um campeonato muito equilibrado. Agora, se o Corinthians quiser negociar o Pato com o Bragantino, manda para Mojimirim que a gente está precisando. Né, Celso? Obrigada, Celso. Boa noite. Boa noite. É com você, Gamberini. A Justiça da Líbia condenou à pena de morte o filho do ex-ditador Muammar Gaddafi, que foi tirado do poder à força e assassinado em 2011. Gaddafi comandou a Líbia por 42 anos.
Saif al-Islam Gaddafi, que não estava presente no momento da leitura da sentença, foi condenado por crimes de guerra e por ataques contra participantes dos protestos pacíficos contra o governo do país em 2011. Outros aliados de Muammar Gaddafi também foram condenados. Ainda não se sabe se as sentenças serão de fato aplicadas, já que o Tribunal Penal Internacional e grupos de direitos humanos questionam a correção e a competência do sistema judicial da Líbia. Saif é mantido preso por uma milícia e pode recorrer da decisão. Forças Armadas do Peru resgatam dezenas de mulheres e crianças sequestradas pelo Sendero Luminoso. Segundo o governo peruano, pelo menos 26 crianças e adolescentes com idades entre 1 e 14 anos e 13 mulheres levados de um hospital psiquiátrico na década de 80 eram mantidos reféns num acampamento dos guerrilheiros em Satipo, a 450 quilômetros da capital, Lima. As vítimas foram mantidas em cativeiro pelos extremistas durante todos esses anos. De acordo com as autoridades, elas foram escravizadas e sofreram todo tipo de violência, inclusive sexual. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá.